Aí depois que eu ouvi toda a história dela, ela pergunta, agora me conte o seu. Eu digo, não, é negativo, peraí. Ela disse, não, assim não tem relacionamento. Relacionamento você tem que me contar o seu. Eu digo, não, eu não estou com problema não, deixa as minhas coisas aqui. É uma graça. Então, do mesmo jeito, fale com o seu irmão, né? E aí? Quem sabe daí surge um assunto, né? Aí ele responde para você, e aí? Pronto, então... Uma vez eu encontrei um bem zangado, ele estava com uns problemas não muito bons. Aí eu perguntei, e aí, como você está? Ele me respondeu, você quer saber dos meus problemas? Então se sente para ouvir. Eu digo, eita, né? Que é isso, rapaz, só estou te saudando, bom dia, alguma coisa do tipo. O cara já queria uma sessão de terapia, uma coisa do tipo, né? Então, muito cuidado nessa pergunta, como você está? Digo, você quer realmente saber, né? Por isso que é bom perguntar, e aí? Pronto. Você não se compromete, né? E aí faz o contato imediato com a pessoa. Porque se você perguntar como você está, aí você quer saber mesmo? Muito bem, vamos deixar de conversar besteira. Vamos para a palavra. Mateus capítulo 16. Versículo 17, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelou a ti, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Ok. Nós temos nesse texto aqui, amados, o início da igreja. Jesus inaugurou a igreja aqui. E o que vem ser a igreja? O que é a igreja? Qual é a missão da igreja? Qual a importância da igreja? Esse é um ponto, é um dilema muito especial que a gente enfrenta, né? O fato é que Jesus estava começando aqui a sua igreja. Jesus não começou necessariamente uma instituição com CNPJ, vocês compreendem? Jesus não iniciou uma instituição com CNPJ. Apesar de que as instituições são importantes. Então hoje nós temos milhares e milhares de igrejas com seus nomes diferentes, com suas placas diferentes. Algumas que fogem um bocado daquilo que a gente considera como sendo certo no Evangelho. Não se preocupe, porque um monte acha que a gente também não presta, né? Então assim, tem um monte de gente que olha para a gente e diz, aqueles porta larga, né? Vocês estão indo lá para aqueles porta larga. Então nós somos porta larga para um monte de crente. Tem crente que entende que é mais crente do que nós. E eu concordo, eu acho que eles são mesmo, devem ser mais crentes do que a gente. Graças a Deus por isso. Significa dizer que a gente pode melhorar em algumas coisas, né? E é mesmo assim que eu me enxergo, é mesmo assim que eu enxergo a igreja. Nossa, nós estamos tão longe, tão longe, tão longe daquilo que a gente deve ser, né? Então, essa é uma percepção que eu tenho sobre mim. Eu imagino que deve ser uma percepção que você tem sobre você. E eu acho que isso é uma percepção saudável. Uma percepção saudável. Eu gosto muito quando os pregadores e os pastores, eles reconhecem a sua humanidade. Quando eles reconhecem a humanidade da igreja. Por exemplo, o pastor Pedro Ferreira estava começando lá no retiro e falando sobre os pobres, né? Ele dizendo que ele tem um hábito de não comer só. Isso é uma regra da vida dele. Ele não quer comer só. Então, se ele vai merendar na casa dele, se ele vai jantar, almoçar na casa dele, ele quer os filhos almoçando com ele, ou então a esposa, ou então a família toda, se possível. E ele disse, quando vai comer na rua? Que não está o filho, não está a mãe, não está a esposa, não está. Chama o mendigo. Aí, obviamente, as pessoas fizeram mendigo. Aí diz, não se preocupem, irmãos. Eu não sou menos hipócrita do que vocês.
Olha, que maneira simpática de dizer, você é um hipócrita, né? Não é simpático? Não dói menos, né? Quando a gente fala assim, dói menos. Mas é interessante, porque ele está dizendo, irmãos, eu não sou menos hipócrita do que vocês. Realmente, tem muitas situações que eu tenho coragem de chamar um mendigo para comer comigo, não é? Mas eu estou só citando esse exemplo para você perceber que ele também enfrenta as suas dificuldades, que ele também tem os seus constrangimentos, que ele não é o cara, né? Então, que ele está em fase realmente de desenvolvimento e de crescimento. E assim somos cada um de nós. Então, assim, Deus não fundou as instituições, as placas das igrejas, né? Que tem as suas regras, que tem os seus costumes próprios. Cada grupo de pessoas tem o seu costume próprio. Isso é natural, isso não é feio, isso não é ruim. Vocês estão comigo? Por exemplo, se a gente imaginar um pequeno grupo que é a sua família não é igual à minha. Os seus costumes não são igual ao meu. Não é assim? E nós estamos falando de 4, 5 pessoas. Tem suas esquisitices, que é só daquele grupo ali, né? E tem as suas bondades, que é só daquele grupo ali. Imagine um grupo de pessoas que se reúnem numa igreja. Elas criam uma identidade, elas têm um jeito de ser. E aquilo forma uma instituição, uma igreja local. Mas Jesus não fundou necessariamente essa igreja instituição que a gente conhece. Igreja católica, igreja evangélica, igreja isso, aquilo outro. Jesus não fundou isso, ele fundou a sua igreja. A sua igreja. E a sua igreja transcende placas, transcende país, transcende bairro, transcende estado. A sua igreja está espalhada em toda a terra, né? Existem promessas específicas para esse povo. Promessas específicas para este povo. Então, a Bíblia fala que nos últimos tempos, o Senhor vai enviar os seus anjos e vai colher os seus em todos os lugares da terra. Então, você imagina, ele disse que é como se fosse a colheita do trigo, né? Quando o trigo está maduro, então alguém vai com uma foice arrancar os... Hoje não se faz mais isso, mas naquele tempo era uma foice. Hoje é os maquinários extraordinários que fazem a coleta. Mas naquele tempo era a foice. Então alguém ia com a foice, cortava lá os ramos, fechava os ramos e levava para o seu depósito. E outros iam ser jogados no fogo. Jesus fala, a mesma coisa acontecerá nos últimos tempos. O Senhor enviará os seus anjos e colherá o seu trigo em toda a terra. Ocorre que ele falou que no meio do trigo nasceu uma semente estranha que é o joio. E isso me chama muita atenção. Me chama muita atenção. O trigo tinha dentro da sua plantação o joio. Olha que coisa interessante. E o que era o joio? O joio é uma planta, muito parecido com o trigo, em tudo, muito parecido com o trigo, muito parecido, igualzinho. Quem olha não distingue com facilidade. O cara que trabalha lá é que sabe distinguir um e outro. Então, conta na parábola que Jesus falou que o Senhor plantou a sua igreja, mas depois quando eles foram dormir, um inimigo veio e plantou um joio dentro da plantação de trigo. Quando os servos acordaram no dia seguinte, que viu que o joio havia nascido, ficaram assustados e disseram, quem plantou isso aqui? Porque isso não é a plantação do meu Senhor. Eu acho que aquilo ali devia ser os pastores, não sei. Ele chegou lá e disse, isso não é a plantação do Senhor, tem alguma coisa estranha aqui. Então os servos correram para casa e disseram, Senhor, aconteceu uma coisa estranha no teu roçado. E o que foi? Um inimigo veio à noite e plantou uma semente estranha que nós não plantamos. E nasceu. Aí os servos perguntam, o que a gente vai fazer? O senhor acha que a gente deve arrancar? Aí o Senhor disse, não. Deixe que cresçam juntos. E aí você tem, dentro da igreja, as duas coisas. Você tem o trigo e você tem o joio. Aí você pergunta, pastor, e quem é? Eu não sei. Graças a Deus, eu não sei. Né? Porque se eu soubesse, eu ia fazer o quê? Queria arrancar. E quando eu tentasse arrancar, eu estragaria a semente genuína. Então veja que coisa interessante essa história da igreja. É mesmo assim que acontece.
Então diz que nos últimos tempos o Senhor enviará os seus anjos e ele vai colher em toda a terra o seu trigo e vai levar para o seu depósito. Mas o joio, ele disse, vai ser arrancado para ser queimado. Isso diz respeito ao último juízo de Deus sobre a terra e sobre aqueles que não são a igreja de Jesus. Não são a igreja de Jesus. Isso aqui é uma coisa muito séria, queridão, muito sério mesmo. Deus me guarde desse negócio. Muito sério. Agora, onde é que está um ponto tão interessante aqui? Tem muitas coisas para a gente conversar aqui, eu quero só ver se a gente consegue levantar aqui alguns raciocínios. A gente tem lá no livro de Apocalipse, quando fala sobre essa mesma igreja, livro de Apocalipse capítulo 21, é terrível esse texto aqui. Apocalipse capítulo 21. Capítulo 21, versículo 6, disse-me ainda, está cumprido. Capítulo 21, versículo 6. Foi fácil de achar o Apocalipse? Foi fácil, né? O último livro, penúltimo capítulo, fácil. Então o versículo 6 diz, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, de graça darei a beber da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará estas coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Veja, aqui a promessa diz respeito àquele que vencer. Aquele que vencer. Uma característica muito curiosa que os estudiosos, as pessoas falam sobre o trigo e o joio. Tá? Uma característica interessante é que o trigo, quando o vento sopra, o trigo ele é flexível e ele se abaixa. Olha que coisa linda. Os dois são idênticos. Você olha, os dois são idênticos. Não dá para distinguir olhando. Você só vai distinguir por alguns comportamentos. Quando o vento sopra, o trigo se inclina e o joio fica duro. Uma outra coisa se vai descobrir quando abre a semente, quando tira a casca, que olha dentro, as sementes têm cor diferente. Não estou certo? Mas se eu estou bem, se eu estou lembrado, o joio tem uma cor escura. E o trigo, como vocês sabem, a cor da nossa farinha que faz o pão, branquinho, e a semente do joio, ele é um pouquinho escuro, mas só sabe quando você abre a casca. Isso fala sobre o nosso interior, não é? Só quem entra dentro da gente é Deus. Só quem vê dentro, só quem nos conhece por dentro é Deus, né? Então, mas assim, por fora, o que é que a gente identifica? Quando o vento sopra, ele se abaixa. Ou seja, ele é alguém que é sensível quando o Espírito sopra. É alguém que é sensível quando Deus fala. É alguém que tem um coração disponível para obedecer. O Senhor sopra, ele se abaixa, se curva. O outro fica rígido. Ele não tem um coração inclinado a obedecer. Ele é duro. E aí, queridão, tem uma coisa muito curiosa, que é assim. Quando a igreja começa a ter algum relacionamento com o mundo, parecido, ficando parecido com o mundo, porque a expectativa de Deus é que a gente se torne parecido com Jesus. Jesus se tornou aquele que Deus elegeu como seu filho amado. E o desejo de Deus é que os seus filhos sejam parecidos com o seu filho, né? Ele é a imagem exata do ser de Deus, e Deus espera que a gente fique cada vez mais parecido com Jesus. Mas quando a gente escolhe ficar parecido com o mundo, sabe o que ocorre? A gente não cora mais diante daquilo que é errado. Não fica mais corado, a gente perde a vergonha. Isso é terrível. Jesus falou assim que bem-aventurado, ele disse, é aquele que chora. Bem-aventurado é o que chora, porque ele será consolado. Então, há uma bem-aventurança para os que ainda conseguem chorar, porque há um momento que não conseguem mais chorar. A sensibilidade desaparece. Não consegue. E quando isso ocorre, se perdeu, querido, porque o temor de Deus plantado dentro de nós é o que nos conserva. Quando o temor de Deus é perdido dentro, acabou, ferrou, não tem mais.
Então a gente lembra da história, e vocês já ouviram isso de novo. Eu vou contar de novo. A história dos 3 preguinhos, né? A história do missionário que estava trabalhando no campo, missionário, cuidando de leprosos. Certo dia ele amanhece e vai fazer o seu café. Acidentalmente, a vasilha vira e cai sobre o seu corpo. Quando aquilo ocorre, ele se desespera. Mas o desespero dele não é porque a vasilha virou sobre ele e queimou. É porque ele não sentiu nada. Aí ele se desesperou. Porque ele sabia o quê? Que o corpo dele estava carregado de lepra. Então o problema não era nem que ele estava sentindo o ardor, aliás, aquilo de ruim que aconteceu a ele, era porque nele já estava estabelecida a morte. E por causa disso ele se tornou insensível. Jesus fala, se você chora, você é bem-aventurado, você é feliz. Porque quando o pecado bate a porta, quando o mundo bate a porta, dentro de você há um temor que deixa você corado, que deixa você envergonhado, que deixa você constrangido, que deixa você desconcertado, que não deixa você se sentir no seu ambiente, porque aquele não é o seu ambiente. O Senhor já te tirou do império das trevas e já transportou para o reino do Filho do seu amor. E se porventura em algum momento você toca o mundo das trevas, dentro de você estremece e você não quer mais. Agora chega um ponto que quando a gente começa a andar pertinho do Rio Negro, a gente vai se misturando. Outra figura, Rio Negro e Solimões aqui no Brasil, também tem na Europa algo parecido. 2 rios que correm paralelos, um de uma cor e outro do outro. Eu estive lá, graças a Deus, né? Tipo, aleluia. Tivemos o privilégio de ver. Então a gente percebe quilômetros e quilômetros de distância os rios caminhando paralelo. Mas quando chega a uma certa distância, eles começam a se misturar. A água escura começa a se misturar com a preta, né? Porque lá é barrento, não é água clara, como acontece na Europa, por conta das geleiras, né? Na Europa é um rio realmente bem claro, em função de onde vêm as águas que são cristalinas, que vêm das montanhas de gelo. Aqui não, ela vem da selva. Então uma vem marronzinha e a outra preta mesmo, bem preta. Então, eles correm juntinhos, mas chega em certo ponto eles se misturam. E o que aconteceu? Eles estavam andando paralelos um ao outro. E à medida que andou paralelo, a velocidade foi diminuindo. E quando a velocidade diminuiu, um entrou dentro do outro. Então veja, o complicado é isso. O complicado é exatamente isso. Foi plantado dentro da igreja o trigo. E foi plantado o joio. Quem é os dois? Não sei. Como é que a gente vai perceber? Na verdade, eu não preciso perceber. Eu não preciso saber. Deus é que sabe. Ele é que vai julgar. Ele é que vai enviar os seus anjos. Ele é que vai fazer esse juízo, esse julgamento, né? Mas o que a gente pode perceber é que existem algumas características. E uma das características é que o trigo se dobra. O joio não. O trigo é branquinho por dentro. O joio é escuro por dentro, né? Mas esse pretinho só sabe quem abre. E só quem pode entrar no meu coração é Deus. Só quem pode entrar na minha consciência é Deus. Eu não posso. Eu não posso olhar para o irmão e usar o dom do discernimento, que a gente está estudando aqui nas quartas-feiras, e dizer, eu sinto no meu espírito que você não presta. Não, a Bíblia diz que isso é julgamento, né? Isso é julgamento, e a Bíblia fala, não julga teu irmão. Na verdade, a nossa missão como igreja é levantar, nunca derrubar. É levantar, porque a gente não sabe quem é joio e quem é trigo. Eles disseram, Senhor, quer que a gente arranque? Ele disse, não, deixa aí, deixa crescer junto. Porque ali é roçado de Deus, não é meu. O que diz respeito a mim, qual é o meu trabalho? Arranque os matos, junte terra, bote adubo, agoe, cuide. Não é meu trabalho arrancar, o Senhor disse, não arranque, é meu, o roçado é meu, eu que cuido. Amém? Então nunca é a minha função estar julgando ninguém. Na verdade, a palavra de Deus diz assim, você que está em pé, olhe para que não caia. Irmãos, essa é a postura mais linda que... Pastor, quer dizer então que a gente está correndo o risco de correr a qualquer momento? Eu sei lá, de repente, nós somos humanos, somos gente. Mas o que ele disse, você que está de pé, fique esperto. Porque o que ocorre algumas vezes é que quando alguém escorrega e cai, a gente vai com gosto
e para botar o pé nos pescoços, dizer, tu é, e nem olhe para a sua cara, tipo assim, né? Não quero te ver. Vocês ouviram alguma coisa aí? Quero te ver, né? Enfim. Então a gente bota o pé no pescoço da pessoa e diz, eu não quero te ver. O apóstolo Paulo diz, essa é a postura errada. Você que está em pé, cuidado que você não vá para a condição dele. Uma outra situação que aparece em Gálatas é exatamente essa. Quando for repreender um irmão que caiu, vá com espírito de quebrantamento. Vá com espírito de brandura, para que não ocorra que você mesmo caia na cilada do diabo. O que Paulo está me ensinando aí, que eu aprendo com ele, é, queridão, dependendo da postura do teu coração, você se expõe para a queda. Se o seu coração for quebrantado, se o seu coração for humilde, se o seu coração for aquele que levanta, se o seu coração for aquele carregado de misericórdia, e aliás, essa é a única, mas uma das principais características que identifica que nós estamos bem, entranháveis afetos de misericórdia. Se não há entranháveis afetos de misericórdia, alguma coisa está errada. Porque se não tem entranháveis afetos de misericórdia, o que é que sobra? Juízo, rigidez, lei severa, preto no branco, você, só que não tem entranháveis afetos de misericórdia. E quando não tem entranháveis afetos de misericórdia, Deus não está envolvido. É só a carne velha reinando. Então, para nós sermos essa igreja, ela vai ser, a igreja de Jesus, ela é carregada de entranháveis afetos de misericórdia. Por aquele que cai, por aquele que está ferido. Nunca a postura é. Tem gente que diz, eu estou com vergonha de ir para a igreja, aquela coisa toda. Crente mesmo. Essa semana eu encontrei uma irmã, faz um tempinho que não vem à igreja. Eu olhei para ela, e ela, ô pastor, por que o senhor está olhando para mim? Eu digo, o que foi, Vaz? O senhor me deixa constrangido. Eu digo, eu não estou fazendo nada. Eu não disse nada, não falei nada, estou te abraçando, estou te amando. Estou dizendo que você é querida, que você é bem-vinda. Já teve outra que quase me esbagaçou quando eu cheguei, encontrei ela na rua. E quando terminamos, os olhinhos dela tudo marejado, mas não disse uma palavra. Está afastada. Mas o que são aquilo? São filhos. São filhos. Deus nunca compete a mim julgar quem quer que seja. Amém? Compete a mim estar julgando. Raras ocasiões, Deus queira que nunca ocorra aqui, nós teremos que julgar um irmão na igreja e expulsá-lo da igreja. Existem ocasiões que é preciso fazer isso. Mas isso são ocasiões bem extremas. Bem extremas. No geral, a pessoa não se aguenta na sua própria consciência e sai. Mas existem ocasiões que o cinismo fica tão grave que a pessoa insiste, ferindo as ovelhas. Aí começa a ferir as ovelhas, aí não dá. Aí não dá para tolerar. Eu me lembro do pastor Pedro, lá da igreja 100%. Eu estava na igreja, no dia que ele estava contando um exemplo, que tinha um homem lá que quase que saiu da igreja de pontapé, de murro. Ou seja, os métodos não são muito ortodoxos. Mas veja qual era a situação. Aquele cara começou a seduzir algumas irmãs na igreja, mulheres casadas inclusive. Tirava fotos da intimidade da mulher e mostrava para outras pessoas na igreja. E aí, obviamente, isso chegou ao conhecimento do pastor. E ele foi duro com o cara, não se ajeitou. Tá bom, pastor, vamos mudar, me perdoe, pelo amor de Deus, não vou fazer isso aqui. Aconteceu de novo. Eu não sei se chegou a acontecer a terceira vez. Eu sei que o pastor disse, se você pisar aqui na igreja de novo, você vai levar um caldo, que você nunca mais vai querer saber de pisar dentro de uma igreja. E o cara desapareceu realmente. Né? Então, assim, existem certo tipo de casos, queridos, que a ortodoxia que a gente entende tem que sair um pouquinho do negócio. E agir de um modo diferente. Exemplo, uma vez estava aqui na igreja uma irmã sendo perseguida por uma pessoa casada. E ela veio falar comigo porque não aguentava mais o constrangimento. E eu digo, minha irmã, sapeca, leva a mão na cara dele. Eu digo, pastor, e pode. Por que eu não entrei no caso? Eu não entrei no caso porque
Não adianta eu resolver o problema da pessoa. Ela tem que se posicionar. Vocês estão comigo? Se você não proteger sua bunda, eu não vou andar. Desculpa, gente, saiu sem o... Se você não proteger suas partes traseiras, não adianta você contratar um guarda-costas. Não, você tem que proteger. Alguém pegou, como é que é, meu irmão? Você tem que se virar, tem que se posicionar, não é não? Porque se a pessoa não se posiciona, é o pastor que vai livrar ela daquele sufoco? Não. A pessoa tem que saber se defender, é ou não é? Então eu digo, irmã, resolva. Se não der certo, eu entro. Né? Aí eu faço alguma coisa. Graças a Deus agora eu estou com uns obreiros aí fortes, né? Meu irmão, aleluia. Estou chegando aí o Edinho é valente, não se meta não. Você olha aquela carinha de cordeiro ali, mas só Deus sabe. Quando aquilo está zangado, irmão, hein? Eu tenho medo. Pois bem, então tem alguns valentes aqui, e precisar de alguma situação, a gente vai lá e resolve, né? Mas enfim, eu digo, sapeca a mão na cara, meu irmão. Pastor, mas é porque eu tenho que tratar em amor. Não tem que tratar em amor, não. Esse tipo de comportamento, você sapeca a mão na cara e decide como é que é. Como é que as coisas são. Ou então você está gostando. Se está gostando, não tem nada a ver com isso, não. É ou não é? Tem que se posicionar. Mas você está entendendo sobre a questão do joio, do trigo, da igreja que Jesus estabeleceu? Não sou eu que determino. Não sou eu que arranco. Ele está plantado lá. E o Senhor vai fazer uma colheita no final. E o julgamento está entre você e Deus. Ok? Se o irmão cair, o modo que a gente vai tratar o irmão é com entranháveis afetos de misericórdia sempre. Se cair uma, se cair duas, se cair três. Onde é que está o problema? Se começar a ferir ovelhas. Aí a coisa muda. Mas se ele é uma pessoa que é fraca, que cai e se levanta, tantas vezes caia, tantas vezes vier, a gente está aqui para ajudar. Eu acho fantástico a figura do médico. Eu acho que a figura do médico é muito parecido com a figura da igreja. Muito parecido. Levei minha esposa essa semana para o médico. Enquanto a gente estava lá, entrou 2 adolescentes rasgados. Algemado com a toalha, o policial ainda botou toalha aqui para esconder as algemas, segurando aqui no cangote dele. E o que era? Garotos danados, 2 horas da tarde, pulando, entrando na casa das pessoas, se rasgaram lá naquele pega-ladrão, a cor do tipo, e o sangramento estava feio só. O cara saiu, entrou umas 5 ou 8 casas, sei lá, foi um sufoco. E ferido, né? E tinha outro também. Uma desgraça tão terrível, eu passei lá, o segundo que estava sentado aqui, meu irmão me roubou do pé à cabeça. O cara ferido, preso. Aliás, esse aqui eu não sei se ele foi pego. Eu acho que devia estar no mesmo bando lá, mas não me lembro se ele estava com a polícia não, que eu vi lá a familiar cuidando, eu acho que não estava não. Mas ferido, enquanto eu passava o meu celular no bolso, o cara... Você via assim, eu digo, meu Deus, quanto demônio esse menino tem, Jesus. O negócio está... É uma obsessão por roubo que ele não consegue. É uma coisa impressionante. É tipo, sabe aquela lascívia sexual? Que você percebe só quando olha, o ladrão é do mesmo jeito, são cobiças. São cobiças. Então, por que meio que eu estava dizendo isso? A figura do médico, perfeito, obrigado, filhão. Olha aí como é bom. A figura do médico. O cara chega lá, o médico atende e cura. Cara, que é isso? Que é isso? O cara estava assaltando, o próprio médico pode ser vítima dele. Qualquer ser humano normal, ele lá, bota aqui um pouquinho de veneno aqui para ele. Porque ele pode, ele é médico. Assim, tipo, eu estou falando, ele pode, não é legal, não é certo, mas eu estou falando que, vamos dizer que tivesse mexido com a filha dele, alguma coisa do tipo. Eu quero que isso aqui vire uma granguena, que ele morra, se exploda. Poderia, mas independente do que o cara fez, de quem ele é, se é rico, se é pobre, se é feio, se é bonito, se estava roubando, se estava não sei o quê, não interessa. O médico está ali para salvar e curar. E a igreja é esse negócio. Só que a igreja não cuida de pereba do corpo, cuida de pereba da alma. Então pessoas que estão com topadas na alma, com feridas na alma, com isso e com aquilo outro, que não conseguem se manter de pé, que não conseguem lidar consigo próprio, que enfrentam um universo de conflitos no seu corpo,
Para onde é que ele vai? Para a igreja. E quando chega na igreja, o que a gente vai fazer? Acolhe, cuida. Mas ele é falso, ele é hipócrita. E isso, cuida. E tem que ter coração de entranháveis afetos, senão não funciona. Porque se não for entranháveis afetos, a gente diz, leva para o cão. Né? Vai-te. Né? A gente não quer saber. Se não for o coração de Deus envolvido, a gente não aguenta. Não aguenta. Então veja, foi plantado dentro da igreja o joio, foi plantado dentro da igreja o trigo. Vai acontecer situações extremas em que a liderança da igreja vai ter que expulsar alguém porque está sendo danoso. A razão porque Deus não disse para arrancar é porque ia prejudicar quem estava perto. Mas já está prejudicando, então eu vou arrancar. Você compreende? Então a gente vai realmente expulsar. E aquele cara não entra mais. Tá? Tem ordem ali, ó. Se entrar aqui, não entra. Porque é danoso. Porque causa prejuízo. Ok? Então veja, aqui no capítulo 21, Jesus está falando, aliás, o livro de Apocalipse está falando sobre essa igreja que Jesus fundou. E ele está dizendo, aquele que vencer herdará estas coisas. Que coisas? Que ele estava comentando antes. E eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Aí ele fala, mas quanto aos medrosos, quanto aos incrédulos, quanto aos abomináveis, quanto aos homicidas, quanto aos adúlteros, quanto aos feiticeiros, quanto aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo. Lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Vocês estão vendo que coisa terrível? Isso aqui fala sobre o joio. O que vai acontecer com o joio? Ele fala quanto aos medrosos, quanto aos incrédulos. Quem são os medrosos? Quem são os incrédulos? São exatamente as pessoas que ficam no caminho. Eles não têm a ousadia necessária para vencer o que precisa. Você vê que o texto anterior diz, aos que venceram. Aos que venceram. Então, para vencer, o camarada vai ter que ter uma fé forte. Se não houver fé forte, se não houver firmeza, não vai vencer. Vai ficar pelo caminho. Então, você sabe aqueles filmes que você assiste do soldado que encontra força onde não existe para vencer, para chegar no final? Aqueles atletas que estão só cambaleando, mas chegam até o final. Se não houver uma determinação, se não houver uma fé firme, ele não chega. E se não acontecer, essa pessoa vai cair dentro de uma vala, que é a vala dos medrosos e dos covardes. E qual é a vala dos medrosos e dos covardes? Ele diz, são abomináveis, são pessoas abomináveis, são pessoas homicidas, são adúlteros, são os feiticeiros, são os idólatras, e todos os mentirosos. A sua parte será no lago de fogo ardente e enxofre, que é a segunda morte. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, versículo 10. E mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Tendo a glória de Deus e o seu brilho, era semelhante a uma pedra preciosa. Aqui ele começa a descrever a cidade que Deus preparou para os seus filhos. Essa cidade aqui é a cidade para onde o trigo vai. Ele começa agora a descrever. Ele mostrou uma vala comum, que vai ficar lá. Os fracos, os medrosos, os que retrocederam, os que não venceram, os que escolheram. Porque a nossa vida é frutos de escolhas. Não é assim? As escolhas, por que as escolhas são difíceis? Porque elas sempre implicam perdas. Se as escolhas não implicassem perda, era fácil. Mas a gente não quer perder, a gente quer ter tudo. E Deus fala, não dá. Você vai ter que escolher mão, você vai ter que abrir mão de coisas. Afinal de contas, Jesus falou, se você quiser me seguir, ele disse assim, sente-se, calcule. Veja qual é o preço que você vai pagar. Porque tem que ter escolhas. Né? Então ele disse assim, aquele que não estiver disposto a perder a sua própria vida, vai perder a vida. Aquele que não estiver disposto a perder a própria vida, vai perder. Você compreende? Mas aquele que perder a sua vida por mim, vai ganhá-la. É uma coisa que não faz sentido para a nossa cobiça. Exemplo, o Abraão passou 25 anos esperando o seu filho chegou. Quando o seu filho chegou, quando deu o filho a ele, que o garoto já estava adolescente, aí o Senhor diz, agora eu quero que você me dê.
Aí você faz o quê? Como assim? Mas não foi tu que me deu? E aí eu me lembro do Hermínio, do Luiz Hermínio, ele fala, às vezes Deus te dá coisa só para pedir de volta. E é mesmo, irmão, é uma coisa terrível. Às vezes, muitas coisas Deus te dá só para pedir de volta e saber onde é que está teu coração. Porque o coração, ele sempre vai exigir uma dose de renúncia. Jesus fala, se você não estiver disposto a abrir mão da sua vida, cara, tu já perdeu. Então é tipo assim, você sempre está levando sobre o altar ofertas ao Senhor. E eu digo, dar oferta de dinheiro não é difícil. Porque você só mete a mão no bolso. Próximo mês você vai trabalhar de novo e ganhar de novo. Você vai ter de novo, você vai repor de novo. Então meter a mão no bolso, tirar um dízimo e uma oferta, pode ser pesado. Mas mais pesado é você abrir mão de coisas que é caras dentro de você. Né? Então, veja, aqueles que não ousaram renunciar, tomar algumas posições difíceis, esses caíram numa vala comum. E qual é essa vala comum? Dos covardes, dos medrosos, dos abomináveis, dos adúlteros, dos homicidas, dos idólatras, dos mentirosos. E esses vão ter um lago de fogo. Mas aí o João disse, o Senhor me levou em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém que descia do céu. Essa é a cidade cujo arquiteto é Deus. Cujo arquiteto e construtor é Deus. De olho nessa cidade foi que Moisés abriu mão dos tesouros do Egito. Você pensando no negócio dele, o cara era príncipe da maior nação da época, e a Bíblia fala que ele renunciou aos tesouros do Egito, porque ele olhou e viu a cidade cujo arquiteto era Deus. A mesma coisa aconteceu com Abraão. Morava em Ur dos Caldeus, uma cidade evoluída, uma cidade desenvolvida, uma cidade rica, rico comércio, rico de rios, rico de prosperidade, rico de tudo. E o Senhor disse, eu quero que você vá para Canaã. E o cara abre mão de tudo aquilo e vai para Canaã. Aí a Bíblia fala, porque ele viu o invisível. Então, de algum modo, quando nós temos um encontro com o Senhor, nossos olhos são abertos, são desvendados para ver realidades que nós não víamos. E isso é que nos faz abrir mão de coisas. Então Deus levou João a um lugar e disse, vem aqui, baixa o som, está muito alto aí. Ó. Vem aqui, eu vou te mostrar a cidade santa, a cidade celestial. E essa é a cidade cujo arquiteto. E ele começa a descrever então essa cidade. No versículo 27, ele diz assim, na verdade, vamos ler só a partir do 25 para você entender melhor. As suas portas, capítulo 21, versículo 25. As suas portas não se fecharão de dia e noite. Ali não haverá. Suas portas não se fecharão de dia e noite ali não haverá. E a ela trarão a glória e a honra das nações. Não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Esses são o joio. Ele está dizendo, somente esses é que vão entrar nessa cidade. Amém? Somente esses é que vão entrar nessa cidade. Então, daqui vem as escolhas que nós vamos tomando na vida. Se os nossos olhos foram abertos para desejar essa cidade cujo arquiteto é Deus, existem exigências para aqueles que vão entrar naquela cidade. Amém? Agora, uma coisa boa que a gente tem é que Jesus já morreu por nós. Jesus já ressuscitou dentre os mortos. O Espírito Santo já foi dado. Jesus já subiu e está intercedendo por nós. Então, todos os recursos que se tornaram necessários para que nós entrássemos aqui, já foram providos. Então o apóstolo Paulo vai dizer, em Hebreus capítulo 10, ele diz, portanto corramos e entremos no santo dos santos, com ousadia, com confiança. Então ele está dizendo, existem portas que Jesus já abriu para você. Porque o caminho normal para você chegar no santo dos santos, no local onde a presença de Deus era real, você tinha que passar pelo átrio, tinha que passar pelo santo lugar, depois tinha uma cortina enorme
e só depois é que tinha o Santo dos Santos. O apóstolo Paulo disse, agora se levante, porra, e entre com ousadia nos Santos dos Santos, porque alguém já rasgou o véu, alguém já abriu, Jesus já abriu um vivo e novo caminho que nos dá acesso a Deus. Então, não compete a nós costurar aquilo que Deus já rasgou. Vocês estão comigo? E aí vem uma questão, um perigo que a gente precisa ter. Aqui está dizendo que eu preciso ser santo, preciso ser puro. Isso é real, é fato. É real, é fato. Ninguém pode negar que Deus tem uma expectativa com seus filhos, que eles vivam diferente. Porque eles vão para um lugar diferente, eles têm uma natureza diferente habitando neles. Eles não têm harmonia, eles não andam lado a lado com o mundo, eles não têm uma mistura com o mundo. Eles andam no mundo, vivem no mundo, é a história da graça da garça. Vive na lama, mas não suja suas vestes. Há uma graça, há um mistério para viver nesse ambiente sem andar com as suas vestes sujas. Ok? Então veja, não haverá nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Muito bem. Feita essa introdução, vamos à mensagem. Vocês entenderam? Jesus estabeleceu uma igreja, não uma instituição com um CNPJ, uma igreja que é dele, está espalhado na terra. Dentro dessa igreja foi plantado joio. Compete a ele julgar quem é joio, quem é trigo. E compete a mim escolher ser vencedor. Compete a mim escolher, desejar entrar na cidade celestial. Compete a mim não cair na vala dos que ficaram no caminho, dos que escolheram a abominação, dos que escolheram mentira, dos que escolheram aquilo que desagrada o Senhor. No domingo passado, nós lemos uma passagem muito forte de Coríntios capítulo 10, onde o Senhor diz assim, muitos ficaram prostrados no caminho. O Senhor não se agradou de muitos deles. Né? E porque o Senhor não se agradou, muitos ficaram prostrados no caminho. E por que ficaram prostrados no caminho? O Senhor responde, porque cobiçaram coisas más. Ficaram prostrados no caminho. Ele diz, mas estas coisas foram escritos para o nosso exemplo, ou seja, para que a gente olhasse e dissesse, não é isso que eu quero. Eu não quero desejar coisas más, ou seja, andar lado a lado com o mundo, coladinho com o mundo, preto e branco aqui, coladinho, não. Não. E nem que eu reduza a minha velocidade, porque se eu reduzir minha velocidade em Deus, eu vou misturar. O Luiz Hermínio diz uma coisa assim, se você passar 3 dias sem orar, você vai perceber a diferença em você. Se você passar 1 semana, sua esposa vai perceber. Se você passar 1 mês, o mundo vai ver. O que acontece? A velocidade vai diminuindo e a pessoa vai se misturando. E daqui a pouco o que aconteceu? Quando ela faz alguma coisa que é má aos olhos de Deus, ela nem cora mais, nem se constrange mais. Já virou normal. Percebe? E nesse sentido é que a abominação começou a entrar no coração e a pessoa vai caindo numa vala comum. No que se refere a mim como pastor, a mim como igreja, eu não vou apontar, julgar, condenar. Eu vou fazer o quê? Levantar tantos quanto queiram. É o nosso hospital. Vocês estão comigo? Amém. Que o Senhor vos abençoe. Depois a gente fala sobre o restante.